Olha, Andrezão aí. E E aí, aí, André? bem querido? Como é que você tá, cara? Ó, tô aqui, ó, e trouxe um monte, vários aqui, ó, vários, uma Olha que audiência legal, hein? grande aqui para nossa live. Oh. Muito bom, André. Muito bom. Cara, muito bom te ver, viu? Muito bom saber que você tá bem aí em Portugal, em Lisboa. Que horas já são aí já? Aqui, 10 horas, 10 e 6. Opa, 10 horas, 4 horas aí de fuso, né? Uhum. André, queria que você se apresentasse aí pro pessoal aí que for entrando ou não. Possivelmente nós vamos deixar essa nossa live aí publicada no YouTube da nossa igreja também. O pessoal da Uhum. nossa igreja já te conhece lá, os jovens, né? Uhum. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse quem você é, qual tem sido a tua área de atuação aí, o pessoal te conhecer. Ok. Bom, sou o André Marçal, paulistão, né, nascido... Grande pra caramba, tem que dizer, o cara gigante, o cara, coração gigante e também gigante no tamanho. Nascido aí na 23 de maio. Uau, hein? Tive uma ótima infância na zona norte de São Paulo. Norte, né? Como que eu falo? Zona norte. E sempre, assim, muito bem acolhido pela igreja. E eu tenho, assim, experiências tremendas. Estava tendo até um momento de meditação esses dias, porque a quarentena nos leva a alguns lugares interessantes, né? Quando a gente nos remete a lembranças, a gente Aham, tá mais sensível sim. e aí eu comecei a revisitar, como a Isabelle fala, né, nossa amiga, é, A psicóloga, como ela Isabela. fala, Aham. a Ludovico, ela fala revisitarmos a nossa criança, não é? Uau. E Aham. cuidarmos dela e entendermos, né, o que que a gente Aham. perdeu ou às vezes pessoas ficam presas, ou algumas pessoas nunca saem dessa fase da infância ou da criança interior. E eu Aham. fui parar nos cultinhos da Igreja Batista, nas salinhas Legal. Cordeirinhos, não é? Cordeirinhos que Ah, chamava, aham. Cordeirinho de e Cristo. de Cristo. Eu fui e me emocionei com as músicas, me emocionei lembrando, Caramba, com as lembranças. que legal. E então, assim, isso faz parte do que a gente vai falar hoje de servir a cidade, Uhum. porque eu sirvo a cidade porque eu cresci numa igreja que servia a cidade e numa família que servia a cidade. Uau. Então, crescido em São Paulo, depois tive um tempo no interiorzinho de São Paulo, ali em Mairiporã, não é? Mariporã. Opa. Mas nunca perdi o vínculo, porque estudávamos e trabalhávamos sempre em São Paulo. Aham. E aí, depois de agora está fazendo 15 anos que fomos aí a parte integral da missão urbana, começamos a transitar nesse caminho de missão urbana. Uhum. E só é possível a missão urbana se ela tiver enraizada no serviço, né? Uhum. Então eu sou esse cara que cresceu na igreja, amado, muito amado pelas pessoas, pela igreja, pelos irmãos, pela Que legal. família, e isso me encheu meu coração e a ponto de eu entender que nós só aquela frase que eu sempre falo que é quem não serve, quem Quem não não vive vive para para servir, servir. não serve para viver. Verdade, verdade. Ô, Hoje eu André, tô mas já você. já chegando nos 44 mês que vem. Pô, que isso? É nós então, hein? 44, você é de 76. Cara, Sim, eu custo. eu tô 75? 45, eu tava até esquecendo. É. Mas essa geração de 75, 76 foi uma geração extraordinária que Deus presenteou o mundo, viu, cara? Sim, eu me É sinto verdade, eu conheço privilegiado. muita gente boa dessa época aí que. Ah lá, o Saulo também tá aí, ó. Será que o Saulo também faz 70, 45 também, meu? Não, o Saulo é mais jovem, né, meu? O Só não é meninão, pô. Ah, tem muito que aprender Criança, ainda. Vai aprender muito ainda esse menino. criancinha. Ô, André, mas assim, você é um cara que eu conheço você e já ouvi falar muito sobre a tua
tua trajetória, mas sempre envolvido com questões humanitárias, né? Com Uhum. socorro e tal. Aonde você já andou pelo mundo aí fazendo o trabalho? Eu não tenho muita experiência fora das fronteiras do Brasil. Uhum, Não, não há muito tempo que eu estou fazendo isso, mas eu já tive na Irlanda, uhum, em Dublin, especificamente em Dublin. Morei por um uhum, ano lá, onde a gente foi estudar o inglês e ter uma experiência interessante lá de transcultural. uhum. E já tive experiência muito rápida na Bolívia. Ok. E aí, agora moramos os últimos 10 meses. Estávamos em Málaga, na Espanha, um tempo muito interessante de conhecer a igreja da Espanha e as Uhum, oportunidades lá e os desafios também uhum, da igreja lá. E agora estamos aqui, em Portugal. Estou uhum. aqui vai fazer 4 meses já. 4 meses. Uhum. Bacana. Mas a maior experiência que eu tive em relação à atuação no serviço, catástrofes e tudo mais, por incrível que pareça, foi na época de São Paulo, não é? Foi em São Uhum. Paulo, onde tivemos ali a rede social do centro, a formação da rede do centro, Uhum. aquele trabalho ali na região do centro, a questão do socorro junto com a SOS Global, aprendi muito com a Uau. missão SOS Global, os Uhum. primeiros cursos, treinamentos, que trabalhavam a Uhum. questão da catástrofe. E como a nossa comunidade de fé era muito próxima à Cruz Vermelha, ali próximo a 23 de maio, ali, Sim. aquela região, Qual que era lá? A sua comunidade lá era a Cristã da Família. cristã da família. Ah, ok. Na época eu Tá, era missionário urbano lá. tá. Então o pastor falou assim: André, é o seguinte, nós queremos você aqui conosco como missionário urbano, só que você que vai trilhar o caminho, você que vai fazer a agenda, se vira para construir esse negócio. E aí nós tivemos assim uma grande oportunidade lá, para mim foi uma grande bênção poder estar junto nas questões humanitárias, junto à Cruz Vermelha, entendendo ali como é que ela foi formada. Tem princípios cristãos lá, viu? Ah, sim, a Cruz Vermelha, né? Sim, criada por um jovem empreendedor, não é? Legal. Esses dias Cristão. a gente tava fazendo uma viagem, eu passei numa da sede da Cruz Vermelha, cara, eu tava com a minha filha, foi pra lá, olha para esse lugar, vamos tirar foto, te inspira nisso aí, né? Se inspira nessa organização tão especial, né? E, Sim. André, uma das características que eu conheço, eu tenho um monte de gente falando aqui de você, colocando coisas Pois aí. é, eu posso dar É, um oi aqui, ó, pode, claro, a deve dar. Ione, ó, Luiz Berni, um querido, Ah, querido, chamo de tio Luiz. o Aqui Saulo a falou que é uma Ione, criança ainda, só no tamanho, né? Tamanho. a Sulamita, também quero mandar um abraço, a Fabiana, ó, Olha aqui, que legal. ó, tentou Bacana. me ensaiar para cantar no casamento, mas acho que ele orou tanto que Deus permitiu só ele cantar. É porque às vezes a noiva quer cantar, mas às vezes a gente tem que avisar, falar que há emoção e há muitas situações envolvidas. Aham. E, e a gente brinca aí que foi essa situação que a gente convenceu a Fabiana de não cantar. A Sulamita, olha quanta gente querida aqui, ó. A, Tem uma, também a ami- Fernanda, tem uma o amiga nossa Saulo. aqui, tem uma amiga nossa aqui, a Kedma, que ela falou que ela também é de 75. Então, você vê, né? Que Ah, essa então é década gente aí, boa. 70, gente, meu, Então é gente todo boa. mundo, um presente do céu essa década aí. O Saulo é um queridão, aprendi muito com ele também. Você teve Nós no sertão também nordestino, André? foram 30 dias bem interessantes lá. Nós fomos inclusive com o projeto do Saulo Uhum. e da Fernanda e foi um tempo muito interessante. Nós aprendemos lá e uma fase de final de ano e o Uhum. projeto era para fazermos ceias comunitárias, ceias de Natal É o para fora a da caixa, né? população fora da É o fora caixa, da fora da caixa. caixa. É, E aí depois até virou uma reportagem da Globo, que do legal, especial de Natal. Foi um negócio bem interessante. que legal. O Saulo tem essa. Eu não quero, já falei pra ele, cara, quando é que a gente vai bater um papo aí sobre Pois é, pois tuas é. andanças, cara?
Mas, André, eu conheço você, assim, uma das características que eu conheço, a gente não é muito íntimo, mas, assim, nos nossos encontros, é que você é um cara de conexão, cara. Você é um cara que ama conectar pessoas, conectar Uhum. projetos. Eu vejo sempre você fazendo pontes, e isso é uma coisa muito bacana, porque isso lembra a característica do nosso Deus, né? Deus, através de Jesus Cristo, nos reconectou com Ele. E esse teu Uhum. trabalho de conectar pessoas, foi isso que te levou? Você vê isso uma dádiva, um dom de Deus aí que te levou a mergulhar mais profundamente na tua ação, na tua missão? Foi. Mas sabe que uma coisa que foi engraçada, Jafé? Que eu acabei identificando esse dom de conexão há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, dois É anos mesmo? atrás. É É, mesmo? porque eu não sabia que nome que eu dava. As pessoas falavam que eu era, que tinha aquele dom apostólico de abrir frentes. Outros Aham. falavam que eu era só o que começava as coisas e não terminava e jogava no colo dos outros. E aí, eu lembrei uma vez de uma figura do Sansão, quando ele pega Uhum. as raposas, amarra todas assim as raposas, taca fogo na cauda e espalha elas assim na eira dos filisteus. E Aham. aquela imagem veio assim à minha mente, falei assim, eu sou esse cara, eu amarro as raposas e taco fogo e deixo o negócio pegar. E É, mas não. depois, Pode uma falar. outra passagem que veio é que o próprio André, da Bíblia, Uhum. o empreendedor, o que faz conexão, o que encontra o menino com os pães e os peixes para Jesus multiplicar. Uhum. E isso tudo veio há pouco tempo no meu coração, Uhum. que isso é um dom, que isso é uma característica, e talvez eu tenha me frustrado algumas vezes por não ter entendido isso e ter tentado me comparar, ou às vezes iniciar ou pensar em projetos, em funções que não são as que eu tenho, não é? Uhum. E quando eu Verdade. entendi isso, eu fiquei feliz demais, porque eu amo fazer e quero fazer isso pro resto da minha vida. Cara, que beleza. Isso é muito bom, né? Conexão. Essa. Mas é uma das características que eu percebo em você. Você é um cara que conecta, né? Conecta pessoas, conecta projetos, gente que quer servir com necessidades. Então isso é um papel muito, interessantíssimo, maravilhoso, né? Agora, André, a cidade, né? Ela pode ter tem várias visões da cidade. Por exemplo, Uhum. a gente olha para São Paulo e diz, pô, isso aqui é uma loucura, isso é uma doideira. Ou então essa cidade é opressora, essa cidade que põe a gente num ritmo maluco. E esse dia eu estava lendo um livro do Tim Keller e ele diz que a cidade é o melhor espaço para servir, porque a cidade é o lugar onde você tem mais é, imagem e semelhança de Deus por metro quadrado, além de outras. Né? Então ele falou, Boa, é boa. um grande espaço para servir. Como é que você vê o desafio de servir na cidade? Por exemplo, como é que a gente é despertado para essa necessidade? A cidade não é um lugar de opressão, mas é um espaço de mutualidade, de serviço, de engajamento. Eu, eu tinha muito essa questão no coração, que a gente cresce também ouvindo sobre missões e sobre o transcultural, Uhum, e, e a gente faz na nossa imagem que nós vamos para os confins e que os confins são lugares longínquos com muita pouca gente, não é? uhum, E eu percebi, lógico, a gente foi aconselhado e tivemos aí professores na área de missiologia e tudo mais, e teologia, que a gente aprende que Paulo ele tinha uma estratégia de trabalhar nos grandes centros, não é? E de trabalhar em verdade, lugares onde aquilo verdade, começaria e se espalharia. verdade. A própria ação do Espírito Santo, quando a igreja ali depois do Pentecostes tenta ficar empoderada, usando a palavra aí, empoderada e talvez acomodada, não sei se posso usar essa palavra, o Espírito Uhum, Santo usa a perseguição para dispersar. E isso faz com que o evangelho se espalhe de forma intensa. E eu entendo que eles saem servindo a cidade. E olha que interessante, eles, como aqueles que são os perseguidos, saem
servindo. E Uhum. depois, mais para frente, um dos imperadores, na época até de pandemias e de doenças, ele diz assim, que os cristãos não cuidam só dos seus, eles cuidam dos seus e dos nossos doentes. E também Verdade. aquele movimento de cristãos também, que não sei qual das pestes, que as pessoas fugiam da peste e os Uhum. cristãos iam em direção da peste, em Uhum. direção à peste, Uhum. para Uhum. cuidar e para sarar e para servir. Uhum. Isso, isso me desafia, isso me Uhum. desafia muito. E eu acredito que, voltando à sua pergunta, a cidade é realmente o reflexo. Acho que o melhor lugar para se iniciar um projeto, para aprender, para servir, porque nós temos ali imagens micro de todas as situações que ocorrem no mundo. Então, Uhum. você tem ali pessoas em situação de extrema pobreza, de miséria. Você tem pessoas ali com todas as situações de debilidades ou de dificuldades ou de Uhum. deficiências. Você Uhum. tem ali situações de imigrantes, refugiados. Uhum. E foi muito interessante quando eu chego de 2014 em São Paulo, de volta da Irlanda, e eu tinha tido uma situação de conhecer o movimento de refugiados na Irlanda, Uau. só que isso estava começando ainda no Brasil, não é? Aquela Uhum. crise, essa crise maior Migratória. imigratória que nós temos hoje Uhum. e tudo mais. Uhum. Tinha poucos, falava-se pouco de imigrantes do Oriente Médio, por exemplo, daquela região, né, no caso dos irmãos da Síria e tudo mais. Uhum. Então, numa cidade, você acaba tendo ali as imagens, os micro-regiões ou micro-situações, né, que Uhum. espelham todas as questões do mundo, né, todos os problemas do Uhum. mundo. Uhum. Eu lembro que no centro eu conheci gente do Haiti que mora numa ocupação em São Paulo, Uhum. onde a esposa fica no 20º andar, num lugar onde não tem janela. Imagina, ela fica num cômodo durante o Uau. dia, sem saber falar português, Uhum. numa ocupação onde deve ser tudo precário e não tem janela no cômodo que eles moram. E o marido haitiano saía para trabalhar e buscar emprego e encontrei com ele no centro da cidade. Uhum. Encontrei pessoas da Síria, Uhum. empreendedores em São Paulo, que hoje têm seus negócios e tal, mas que Uhum. chegaram fugidos da guerra e tudo mais. Uhum. Diversas situações, até filhos de rei de países da África a gente já encontrou e já servimos Uau. aí. Caramba. Sim, Já sim. serviu a realeza. Já servimos a realeza que estavam precisando de ajuda. Já levei cesta básica na casa de uma Uau. pessoa que hoje já está novamente no seu país, mas Uhum. que quando chegou no Brasil precisou de ajuda. Caramba. Então Caramba. você tem na cidade condições de encontrar todos os tipos, todas as situações possíveis no mundo, não é? Você falou essa questão da missão transcultural, né? E a gente tem um reflexo disso de anos atrás, talvez a década de 80 foi uma das décadas mais efervescentes nesse sentido aqui no Brasil, mas hoje eu olho o seguinte, o cara fala assim, eu quero servir a Deus, sei lá, no Senegal. Ou então, beleza, Uhum. você vai primeiro aqui no, na Baixada do Glicério aqui em São Paulo, e você vai fazer contatos com senegaleses. Porque se você não serviu, esse dia eu passei no metrô aqui em São Paulo, cara, você desce a escadaria, o que tem de senegaleses e africanos nessa região norte da África ali, pessoal, não vi, ó, deve ter, mas eu não vi ninguém chegar e assim, olha, estabelecer um diálogo, um folhetinho aqui, Deus te ama, sei lá como é que eu posso te ajudar. Então, se você não é capaz de fazer isso aqui, então lá você não é capaz de fazer também, né? Então, acho que começa a oportunidade está aí, né? Então a temática de Atos você não pode enviar para longe quem não serve não serve perto, né? Mas Eu enfim, lembrei, desculpa, pode falar, pode falar. não, é que eu lembrei de uma situação interessante que abriu muito contato para nós na Espanha e aqui em Portugal também, que é uma questão dos ciganos, não é? Então nós Uau. tivemos oportunidade através da Igreja Batista do Povo, aí na Vila Mariana, não é? Uhum, A servir antes de virmos para cá.
a uma comunidade cigana em Itapevi. Caramba, Então, que legal. tivemos um trabalho ali, íamos todos os domingos, eu e minha esposa, e mais um grupo de irmãos que hoje continuam lá, e servindo Uhum. essa comunidade. André, legal. A última vez que eu te vi aqui em São Paulo, você estava indo lá na nossa igreja, você foi falar com os jovens. Você Uhum. lembra? Você estava, acho, com duas, três malas, era tudo que você tinha. Você tinha, você tinha vendido tudo. Eu falei com você, você falou assim: olha, a única coisa que eu É tenho é as mesmo, é malas mesmo. aqui com as outras, estou indo embora. Com quantos? Daqui a 2 dias, vendi tudo em menos de um mês. Cara, o que é isso? Isso é loucura, é paixão, é Jesus. Faz você levantar o acampamento. Você tava tava bem aí numa organização trabalhando, e de repente você levantou o acampamento assim. Como é que é? A nuvem levantou, você viu a nuvem igual no deserto? E aí você levantou o acampamento. Como é que é essa dinâmica aí da obediência e desse movimento que você acaba Eu, fazendo com a sua família, com sua esposa? o segredo é você não colocar a estaca da tenda muito funda. É, Ah, alguém tá é, falando aqui que você é louco, cara. Aqui, ó. quem que é? Quem não- É que tá o, falando? é o PH, que é Ah, Tangi, tá. Tangi. Agora que eu tô vendo aqui os comentários, desculpa, gente. Agora que eu É, comecei a ver aqui, os comentários não subiram, não sobem aqui pra mim, né? Sou novo aqui em live, viu? Essa é a segunda live, viu, pastor? ele falou um negócio bacana, ele falou que a visão romântica de missões ainda persiste, mas a visão de servir a cidade está mais alinhada com a igreja primitiva. Sim, sim, verdade, É verdade. verdade. Não Tá sei se o todo André mundo dando concorda aí. risada aqui, ó, É, porque esses são meus amigos, ó. A aham. Aninha, a Ressadi, o PH, o Diego, o PH e todos eles aqui, eles me fazem essa mesma pergunta e eles acompanham a nossa vida, né? Nossas aventuras. E, na verdade, é uma mistura, né? Eu acho que nós temos ministérios específicos. As pessoas têm, Uhum, as famílias têm. uhum, Eu vejo assim que eu tenho condições dentro do meu casamento, da minha família, da minha criação e do ministério uhum, que Deus foi trabalhando na nossa vida, tanto eu quanto minha esposa, de sermos assim livres, não é? De sermos mais desapegados, nós não temos filhos e então há algumas situações que a gente não consegue mesmo explicar. uhum, E é um sentimento, uma vontade, uma alegria de, de, de podermos buscar novos horizontes, estarmos assim à disposição. E no início, olha que uma coisa interessante. Eu achava que eu tinha que ter um povo específico. Sabe aquela coisa de ter um povo específico, um chamado específico? Eu sei que uhum, há pessoas que têm, uhum, mas eu nunca tive um povo específico. E talvez por isso eu tenha demorado para entender a minha função e o meu dom de conexão. uhum, E minha esposa sempre falou da Europa, pastor. Eu já falei, minha esposa sempre falou da Europa. E eu uhum. falava assim, não, servir tem que ser aonde? Então, meus paradigmas, né? Aham, Na África, nos confins. Isso demorou. Isso aham, demorou para eu aprender. E aham, eu, quer dizer, nem tinha iniciado ainda o estudo da língua, tanta coisa que a gente vai perdendo o tempo, não é? uhum, E aí chegou um momento que nós nos casamos, nós tentamos muito ir para estudar o inglês, na sequência do casamento e tudo mais. Eu trabalhava num banco, concursado, minha esposa também, diretora de um banco. E aí, nós, mesmo assim, pastor, ah, 13 anos atrás vai fazer, nós estávamos dispostos a ir embora. E então eu posso dizer que é uma mistura de impulsionados pela missão, impulsionados pelo amor, à obra, impulsionados pelo serviço e também fruto da nossa criação, não é? Nós crescemos pensando assim, nós precisamos servir, nossa vida precisa fazer diferença no mundo. Eu fico imaginando, nesses tempos de quarentena, pessoas olhando e falando assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? uhum, Quanto vale eu uhum, morrer de corona? uhum, Quanto está valendo? Quanto que eu estou valendo? uhum, E eu digo que eu
não estou ganhando altos salários aqui e estou trabalhando todos os dias em contato com mais de 100, 150 pessoas em situação de sem-abrigo Uau. e com possíveis, com pessoas que estão transitando na Com- cidade e isso aumenta ainda mais o risco. E eu estou ali para servir, eu estou ali para conectar e estou vendo mais ainda. Sou coordenador de voluntários e fico abismado com a quantidade de gente saindo das suas casas para ser voluntário conosco. Nesse E nem momento. nesse momento, Jafé, eles não são cristãos. Eles vêm e eles servem com um amor. Eu fico impressionado. Então, Uhum. assim, eu acredito que é uma construção de que Deus foi fazendo na nossa vida. E eu sou Uhum. privilegiado em poder estar aqui Uhum. com as condições que Deus nos deu, que Uhum. inclusive envolve um novo modelo de missão. E eu queria deixar isso também para os nossos amigos que estão ouvindo aí. Eu sei que tem muitos amigos ouvindo, que é o Business as Mission, Uhum. ou fazedores de tenda, ou outras Uhum. modalidades. Uhum. Nós sabemos que tem empreendedores também. Uhum. Por quê, pastor? Eu tô falando até igual ao português, né? Por quê? Uhum. Porque Uhum. aqui na cidade, se você tiver só com a sua igreja, você tem muito pouco acesso ao europeu. Mas se você servir, você tem acesso imediato à casa das pessoas, ainda mais agora, depois desse tempo. Uhum. Uhum. Então, assim, eu não consigo enxergar uma igreja que venha se estabelecer nos padrões que nós conhecemos de Uhum. congregação, Uhum. sem entrar pela via do serviço, pastor. Eu não, Uhum. eu sou um pouco, Uhum. eu tenho dificuldade de enxergar igrejas que venham Uhum. para a Europa enxergando assim, ah, agora vamos levar a mensagem, passou, né, passou a pandemia, vamos levar a mensagem da esperança. Uhum. Sim, eu acredito, mas pela via do serviço, do Uhum. relacionamento. Isso Uhum. aqui eu aprendi na Espanha e em Portugal, é fundamental. É interessante isso, né? Porque você está agora em Portugal, em Lisboa, né? Na cidade de Lisboa, e você passou antes em Málaga, Uhum. e bem agora foi um dos centros da pandemia, né? Assim, a Europa, Itália, Espanha, Portugal, e você está lá nesse momento. Fala um pouquinho desse teu trabalho nesses dois lugares, ou especificamente agora com a Save the City. O que consiste a Save the City? Qual o trabalho dela com a cidade e onde você entra nessa história? Ok, eu vou digitar aqui até porque as pessoas estão perguntando qual é o nome. Eu vou colocar o site aqui. Se vocês puderem Legal. entrar, seguir, olhar também no Instagram e outras redes, Serve the City. Então, é uma organização que tem início na Bélgica e Uhum. dali ela se espalha para vários países. Uhum. Eu faço parte da Serve the City em Portugal e fui Uhum. chamado para estar aqui como coordenador de intervenção social, projetos de intervenção social. Uhum. O que me chamou muita atenção é que em 2014, quando a gente volta da Irlanda, primeiro o lugar que eu ouvi da Serve the City, às vezes, e eu até esqueci de falar para o pessoal da Serve the City aqui, é que eu estava na Irlanda, fazendo intercâmbio de inglês, e uma jovem veio me entregar um folheto para ajudar a pintar a cidade num dia de fazer o bem. Acho que era o Global Legal. Day lá do serviço. Uhum. E eu olhei e falei, Serve the City, aí vi uma mãozinha assim, pintada, e ela me Uhum. convidando para pintar uma escola. Achei muito interessante, fiquei com aquilo na minha cabeça, olhei um pouquinho sobre a organização, mas eles tinham muita pouca exposição na época também. Internet tinha o site e o Facebook só. Uhum. Depois, quando nós chegamos no Brasil, um amigo nosso, Marcos Custódio, me fala sobre essa organização e fala assim, André, podemos começar um trabalho de voluntariado no modelo de Jesus, aberto a todos? Eu falei, como que é isso? E aí comecei a verificar os princípios que a Serve the City tem, que é servindo as pessoas, inspirados em Jesus, mas aberto a todos. E eu achei interessantíssimo uma outra frase que sempre nós falamos, que é, nós conhecemos as pessoas pelas suas necessidades,
E se nós as conhecêssemos pelo nome? Aí Legal, hein? aquilo me abalou, aquilo me abalou. E aí eu quis ouvir mais, tive alguns treinamentos, alguns encontros aí online, e eu percebi que eles tinham uma forma diferente de fazer voluntariado. Então, a época que nós conhecemos era o famoso jantar comunitário. O que que eles Tentar fazem? comunitário. Uma empresa financia um jantar para Uhum, 100 pessoas. uhum, 50 pessoas dessa empresa vêm preparar o jantar, trabalhar a logística e servir as mesas. uhum. 50 pessoas são convidados em situação de sem-abrigo, idosos em situação de isolamento social. Uau, E uau. 50 pessoas, que vão sentar à mesa também, são voluntários. E isso me impactou. Por quê? Eu estava acostumado a fazer o quê? O que que a gente faz? A gente quer servir a comida. A gente Uhum, quer o voluntário que vai servir, voluntário que uhum, entrega a doação e tudo mais. uhum, Eu nunca tinha pensado no impacto e na necessidade de uma refeição ser feita à mesa, com todas as condições uhum, e de igual para igual. Então não há crachá diferente, não há uhum. roupa diferente. O voluntário é um voluntário para cada convidado, em mesas de até 8 pessoas, onde se desenvolve ali, por 3 horas, um relacionamento. Uhum. E essas pessoas, depois eu tive experiência quando eu cheguei aqui, claro, essas pessoas têm, muitas delas, é o único lugar, é a única ocasião naquelas 2 semanas que ela senta à mesa com alguém, Uau, que ela compartilha uma refeição. E é emocionante, caramba. emocionante. Então, isso tudo para falar mais ou menos da estrutura, que é Aham, o DNA da organização. Pessoa a pessoa, com princípios de, de coragem, de amor, de esperança e uhum, de humildade. caramba. Isso impacta. Isso impacta a Uhum, cidade. uhum, Nós às vezes temos aquelas questões da evangelização, aham, usamos e temos a nossa ênfase na evangelização e depois no serviço. aham, E eu consegui desconstruir isso no meu coração e trabalhar a questão do serviço como sendo a mão de Deus, servindo uhum, aquela pessoa como servindo a Jesus. uhum, uhum. E isso foi transformador. Uau, Isso foi transformador. uau. Então, o meu papel aqui é ser um coordenador de projetos de intervenção social. Então, minha função é Com pessoas de passe- rua e idosos, como é que é? Eu tenho um público isso. específico. Nós temos vários projetos. Um deles que eu acho muito interessante, que às vezes no Brasil a gente não dá conta da necessidade, Uhum, que é o seguinte: imagina que aqui em Portugal há uma população envelhecida, uma das maiores da Europa, ok? uhum. Se eu não me engano, aqui tem mais idosos do que na Espanha e do que na Itália. Por isso que Caramba, Portugal está Portugal. sendo Portugal está se cuidando muito, ninguém está saindo na rua, porque a Aham, população aqui é muito grande de idosos. Então aham, imagina, Jafé, que você tem ali muitos vizinhos de 80 anos, mas eles estão ali, tem a sua pensão, os filhos uhum, estão no exterior trabalhando, uhum, ou já não tem mais o marido, já não tem mais a esposa, mas ele tem a sua questão de mobilidade, ele vai para a venda comprar as coisas, ele anda de ônibus, uhum. mas como a cidade cresce, a cidade coloca à margem as pessoas que não fazem parte desse ritmo. Aham, Então, muitas casas viraram Airbnb, e esse é um problema muito crítico aqui em Lisboa, ok? Então, assim, a maioria das casas virou Airbnb uhum, e os idosos foram sendo colocados à margem. Então, se eles estão no centro, eles estão no meio de turista. Imagina, você morar num uhum, lugar que é turista o dia inteiro, que os restaurantes são para turistas, que toda a estrutura é para turista, uhum, ou você estar num bairro afastado, onde você tem também uma dificuldade de conexão, onde as pessoas vêm só à noite para dormir.
saem para Uhum. trabalhar e voltam só à noite. O Uhum. que nós fazemos? Chama-se pontes sem idade. Nós temos como se fossem as células que a gente conhece no Brasil, Uhum. 6 idosos que são visitados individualmente por voluntários semanalmente. Uhum. Na semana que não tem visita, ele é chamado para um chá. E aí os 6 idosos vêm junto para o chá. Caramba. E aí depois fazemos um outro mês com que esse chá seja um pouquinho maior. Chamamos de ateliê comunitário, que é o quê? Nós temos ali professores de artes, de música, de costura, de culinária, e nós recebemos o professor, ou até mesmo um participante, um idoso, ou uma pessoa em situação de sem-abrigo, que possa compartilhar algo que ela tenha para compartilhar. Caramba. Então, há comunitário, há ateliês comunitários onde essas pessoas se encontram para desenvolver o vínculo, para Caramba. desenvolver relacionamento. Muito bacana isso, hein? Eu ouvia isso pelo programa, pelo link do site, isso é uma coisa, né? Aham. Mas participar é emocionante. Nossa, A, a, imagino. a primeira experiência que eu tive aqui foi sentar numa mesa junto com esses idosos e o Uhum. tema era sonho. O que você sonha? Uau. Ou qual o Uau. seu sonho? Ou qual foi seu sonho? Ó, meu olho até enche d'água. Porque, imagina, tinha um senhor lá de Cabo Verde, tá aqui há 25 anos, 95 anos de idade, irmão, o seu Feliciano. 95. Eu cheguei e perguntei pra ele, e ele falou assim, eu tô me sentindo um cachorrinho abandonado, porque ele perdeu a esposa faz 3 anos, 4 anos. Uhum. Aí eu falei, que isso, senhor? Eu falei, seu Feliciano, qual é o segredo da sua saúde? Porque ele estava ali, sabe, em pezinho, magrinho, mas em pezinho. Ele falou, meu filho, sabe qual que é o segredo? Inchada. Ele me lembrou muito meu avô, né? Aham. Ele falando da inchada. Ele falou assim, inchada, filho, inchada, você fica pra cá, você fica pra lá, e a coluna, em pezinho, não sei o quê, 95 anos de idade, irmão. Ah, caramba. E lúcido, participando do chá. E assim, nós fizemos nesse bairro um pouco mais afastado e muitos idosos de Cabo Verde, gente que deu sua vida aqui trabalhando. Eu lembrei muito aí dos nossos bairros mais periféricos, Uhum. onde as pessoas doaram a sua saúde, investiram sua vida para construir essa cidade, Uhum. investiram a sua vida servindo as pessoas aí, trabalhando. Cara, Nesses nossos você, idosos, cara, nós é, precisamos cuidar desses idosos. e você falando isso, essa pandemia trouxe um negócio aqui no Brasil, não sei se é reflexo em outros lugares, mas aqui talvez muito mais, né? Eu costumo dizer que a gente, as duas pontas da nossa sociedade nós desprezamos. Nós desprezamos as crianças e desprezamos os idosos. Então nós desprezamos aqueles que vão ser a força da nossa sociedade e desprezamos a sabedoria daqueles que experimentaram a vida. Então a gente encontra aqui nas ruas de São Paulo idosos e crianças sem nenhum amparo social e tal. E os idosos, principalmente aqui, com essa coisa, a mensagem, pelo menos que eu interpreto, dizendo assim, olha, se não fossem os idosos, nós poderíamos enfrentar essa pandemia com tranquilidade, porque nós pegaríamos o vírus, a gente processaria isso aqui porque a gente é atleta, tem força, e venceríamos. Agora, o problema é os idosos, porque eles pegam e eles têm problema e vão morrer, então tem que isolar. E eu fiquei vendo isso, até um ponto assim, né, que o pessoal falou que tinha que ficar em casa, o grupo de risco, que quando ele saiu na rua, o pessoal ficava oprimindo, e a minha esposa falou, poxa, de repente o cara, a única forma que ele tem é sair, não é só porque ele quer desobedecer uma coisa, mas assim, ele quer se relacionar. E eu estou vendo que a gente está maltratando os nossos idosos, cara. Há um ditado que diz assim, quando morre uma pessoa idosa, vai-se uma biblioteca. E a gente precisa ter esse olhar de compaixão. Que bom que você tem tido essa experiência aí, Andrezão. Que bom que você tem podido nos inspirar nesse sentido, cara. Porque, de Sim, fato, eu vejo que é um pessoal que já se sente improdutivo numa certa idade
precisa de cuidado, precisa de conexão, de escuta, e a gente agora nessa pandemia, ao invés de a gente reforçar isso, pelo menos aqui no Brasil, eu tenho entendido isso, né? É um discurso como assim, o nosso problema tem sido os idosos. E não é verdade isso, né? Então você falar disso aí, e você não tem medo, cara? Você está no meio do foco de pandemia, um negócio maluco, e você se relacionando com 100 pessoas aí semanalmente, não te dá medo, André? É, eu, eu vou ser sincero. A primeira e a segunda semana eu tava me sentindo um super-herói. É, a gente é bobo demais, né? Eu estava lendo sobre isso, sobre os cristãos que iam em direção à peste e tal. Aí eu ficava falando assim, vou postar foto. E a Serve the City tem me ajudado muito nisso, viu? É, eles são muito low profile, tipo, não tem exposição. Se você procurar aí, não tem fotos das coisas que estão acontecendo. E, e aí eu repensava no que eu ia postar. Aí você tem perfil de atleta, o PH falou. É por isso que você tá assim, todo soltinho aí. Ô, eu tô lendo aqui os comentários. Agora entrou Léo, ó, entrou esse Léo Batalha, o PH, agora não, agora eu tô perdido. Oi Marcelo, oi pessoal, tô vendo o pessoal todo aqui. Mas que interessante, essa questão das primeiras semanas, eu tinha esse sentimento de que as coisas iam acontecer e tudo mais, e que eu ia ser imune a tudo isso. Mas eu confesso que agora eu já estou ficando um pouco mais preocupado, principalmente quando você chega no lugar e às vezes está saindo uma ambulância lá Uau. do galpão, porque a gente foram clubes de. Isso o Brasil tem que saber. Foram clubes de natação, viu? Todos com academia, piscinas olímpicas, que abriram para Uhum. colocar. Quatro clubes de natação que abriram para colocar 60 pessoas em cada um deles. E nós estamos ali utilizando, junto com a Câmara Municipal, o espaço, não é? O projeto é da Câmara Municipal. E nós estamos servindo ali, coordenando os voluntários. Mas então, quando você vê aquelas pessoas todas equipadas vindo retirar alguém que está sob suspeita, e você estava lá dentro ou você estava lá no turno, aí dá uma dorzinha na barriga. E como é que você supera esse medo? Quando a gente está fazendo o que a gente ama e tem a convicção, não tenho a convicção de que Deus vá livrar, mas eu tenho a convicção de que tudo vai concorrer para o meu bem. Então, eu tomo aquela postura dos cuidados básicos, para não ser aquele que tenta a Deus, não é? Não Uhum, estou uhum, tentando a Deus, me expondo a risco uhum, desnecessário, uhum. mas eu tenho os cuidados de, tendo o perfil de atleta, como o PH falou, eu uso um óculos, eu uso Aham, a luva uhum, e tomando as precauções de distanciamento e tudo mais. Fizemos uma oficina agora para que eles façam as máscaras descartáveis de ó, filtro de café. legal. Ensinamos os voluntários também que a luva, se você tiver a luva ou a máscara, isso vocês devem ter ouvido há muito tempo aí. Uhum, Às vezes o voluntário está lá num turno de 6 horas de serviço uhum, e sai para fumar, ou mexe no celular, ou mexe na máscara com a luva e uhum, não toma os cuidados. Então, eu prefiro ficar às vezes sem luva, mas lavando minha mão toda hora, do que uhum, estar com a luva achando que é uma barreira intransponível, que não é. né, né. E, e, Então, e, e chego em que casa, situação? Pode tiro a falar. roupa, tiro a roupa no corredor, não, né? Tiro o tênis no corredor, a roupa na cozinha, jogo dentro da máquina de secar, deixo centrifugando lá para matar o Uhum. bicho. Toma os cuidados, né? Cara, eu fico pensando, né, que a nossa
esse momento, trouxe tantas situações aqui em São Paulo, a gente tem um trabalho lá de rua há 5 anos, né? E isso que você falou é muito interessante. É uma das questões que eu quero deixar aqui para você, para você provocar a gente, Uhum. nos provocar, porque a gente tem há 5 anos aqui esse trabalho de rua e assim que chegou, até a polícia, a Guarda Civil Metropolitana impediu aglomerações. E uma coisa que o Padre Júlio Lancelotti, acho que você conhece ele, a gente Conheço. tá num grupo de WhatsApp aí para pensar algumas ações, e ele disse um negócio, o pessoal falou assim, todo mundo falando, né, os líderes dos trabalhos sociais na rua, falou, poxa, a gente não sabe o que fazer, hoje seria o nosso dia, só de pensar que o pessoal tá lá só, e a gente não tá, e a gente tá sofrendo e tal. E aí ele disse assim, o Padre Júlio disse, eles não estão só sentindo falta da comida que vocês levavam, eles estão sentindo falta de vocês. Exatamente. Cara, o primeiro Exatamente. olhar para um trabalho como esse, às vezes é um olhar assistencialista. Uhum. E a gente fala assim, a gente vai lá para levar alguma coisa, um olhar meio paternalista, assistencialista, mas quando a gente estabelece esse vínculo, essa comunicação, essa interação que cria afetividade, cara, isso é sensacional. E aí, André, eu fico pensando para duas coisas que eu queria deixar, nosso tempo já está indo aqui. Uhum. Nós estamos vendo o tempo de pandemia aí. Todo mundo está querendo saber, e pós-pandemia, como é que nós vamos viver? Talvez esse pós-pandemia nos traga muitos mais desafios de olhar para grupos mais vulneráveis, que talvez fiquem mais vulneráveis. E como é que a gente faz para se engajar? Quem não está engajado, o que é que tá faltando para a pessoa olhar para a cidade e ver o espaço dela de servi-la? Ao invés de ser um lugar só de tirar lucro, um Sim. lugar de tirar recurso. A cidade grande é boa porque tem muitos eventos culturais. Então você se utiliza da cidade. Mas como você pode utilizar a sua vida para servir a cidade? Como é que a gente desperta isso? O que é que a gente mexe? Aonde a gente busca? Aquela história de andar com a Bíblia na mão e o jornal no outro, né? Uhum, Hoje em dia é a Bíblia na mão e o celular no outro, onde nós temos que nos atualizar das necessidades. uhum, E eu achei interessante que algumas pessoas já entenderam isso, por exemplo, os amigos de Bauru, do Enilson, o pessoal até da SOS Global. No uhum. dia seguinte, quando iniciou algum projeto ali, talvez até pela influência deles e pelos contatos que eles têm com China e Ásia, eles já começaram a produzir o quê? Uma rede de costureiras, começaram a chamar as costureiras da região para costurar os aventais e os equipamentos de proteção para os Olha profissionais de isso. saúde. E já estão distribuindo aí milhares diariamente. Aqui os meninos se juntaram, todo mundo que tinha impressora 3D, começaram a fazer a viseira. Você chegou a ver a viseira que eles colocam? Sim, sim, vi. Todo mundo fazendo em casa e distribuindo pelos hospitais e lares de idosos, as viseiras, ou as máscaras, que virou uma febre e tudo mais. Uhum. E, então, eu acho que nós precisamos estar com os olhos abertos. Eu acho que é um mover de Deus no sentido de que a terra está clamando, não é? As Uhum. pedras estão clamando e a natureza está gemendo. Uhum. E, e eu quero encorajar você a olhar para a cidade. Eu quero encorajar você porque quando eu cheguei aqui, eu trabalhei um mês na Serve the City e tivemos que parar todas as coisas igual você teve que parar. Uhum. E aí eu falei, pronto, cheguei num lugar, tô igual o Jonas. Eu chego num lugar, dá pau, me joga desse barco, né? Que o negócio tá comigo. Eu e minhas malas, né? Minhas 3 malas. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, todos pararam, todas as organizações sociais pararam, a distribuição de comida aqui é muito forte. Há Uhum. organizações muito grandes aqui que fazem isso diariamente. E aí, todos pararam e falaram: pronto, agora acabou, vai acabar financiamento, nós vamos ter que parar as atividades e não sei o que vai acontecer com as organizações. Uma semana depois já veio essa proposta dos abrigos. Então, estamos só nós trabalhando na cidade. Caramba. Todas as organizações estão trabalhando com católicos, com muçulmanos,
com organizações que trabalham a questão da psicologia, assistência social, psiquiatria, e estamos na rua. Então eu quero animar vocês de que essa pandemia e as lições que eu tenho aprendido, que eu acredito que o mundo vai aprender, no mínimo o serviço vai tomar um outro patamar. A saúde, Uhum, o bem comum. uhum. Sem saúde não há economia. É verdade. Sem saúde não há economia. Essa Não tem relação jeito. Sem saúde não há, não entendeu? há. Não há. É, eu também, olhando para a tua vida que inspira, né, de deixar uma carreira talvez aí promissora, com certeza, com tua esposa, fico pensando por pessoas, né, isso vale a pena. Eu lembro de assim que aconteceu aqui, estourou essa questão da pandemia, a gente foi se comunicando, falando, e aí surgiu uma menina e falou, ela quer fazer uma reportagem, queria falar com você, acho que é a Bandeirantes. Falei, Uhum. tá bom. Aí o cara veio, queria saber o que a gente tava pensando em fazer. Aí eu disse da dificuldade e tal, né? Aí eu falei, ele falou assim: são mais de 25 mil pessoas na rua da São Paulo. Eu falei, pra você são 25 mil pessoas. Pra mim é o seu Boris. Pra mim é o Hélio. Pra mim é o Edson, um cara que nós tínhamos, estavam construindo há quase 3 anos, amansando o cara, para o cara conseguir fazer um curso agora de guarda de segurança, tava tudo certo. E o cara tá achando que eu sou um sem vergonha, que eu abandonei ele, né? Que eu não, a gente não conseguiu mais se conectar. Então eu falei para ele, não são 25 mil pessoas. É o seu Boris, é Uhum. o Hélio, é o Edson, é o João. São É pessoas que isso. nós aprendemos a caminhar, isso que você falou, sentar e ouvir os sonhos do seu Feliciano. É o seu Feliciano, não é um idoso. Exatamente. Exatamente. Entende? Então a gente precisa, de fato, humanizar o nosso olhar e ver que a cidade não tem só prédios. Uhum. Ela só tem prédio porque tem pessoas, e as pessoas que são importantes. E as pessoas bem, com saúde, elas que vão produzir quando elas estão bem. A economia não funciona a parte de pessoas. Então, a gente está Sim, vendo isso sim. aí acontecendo dessa maneira, né, André? Poxa vida, eu estou muito feliz de ter falado com você, cara, e sou grato a Deus pela essa conexão que ele me possibilitou ter, e a todos nós, né, todos os teus amigos que estão aí falando, e Então mandando, aqui. acenando, aí, ó, tá vendo? E estavam com saudades, enfim, cara, mas assim, André, ajuda a gente, se a gente endurecer na vida aí, ajuda a gente com a tua alegria, com a tua simpatia, com o teu entusiasmo, com a tua forma de conectar, a não desistir, cara, não, nós não podemos endurecer. Então eu quero fazer um pedido aqui para você ajudar-nos. Ajuda a gente, sensibiliza o nosso coração, põe mais coisas, vai falando. Eu vou deixar aqui as tuas redes sociais para que o Uhum. pessoal que não tem possa ter, acessar. Eu queria que Enfim. o pessoal que está com a gente aqui, os amigos, né, tanto os meus, os seus amigos, que podem me pedir aí algumas informações a mais no direct, porque tem coisas que eu não posso postar, Uhum, mas algumas coisas eu posso encaminhar. Eu não posso postar por questões do que eu tenho aprendido aqui. claro. E tem sido duro para mim esse aprendizado, como a Marcele falou aqui, né, do low profile, né? Uhum. Nós aprendemos, gente, a fazer propaganda de tudo que a gente faz. É. E olha, que vergonha que eu passo aqui. Que vergonha que eu passo aqui. Porque, às vezes, sem querer, nós estamos falando em exposição e mostrar o que a gente faz. Uhum. Sendo que são pessoas. São pessoas. E eu tenho certeza que isso fez toda a diferença no ministério de Jesus. Quando ele olhava e quando ele falava com quem tinha autoridade, é porque eles sabiam que ele não estava ali fazendo orações como os fariseus, não estava dando as ofertas ou fazendo os milagres para se aparecer. Ele estava ali olhando e vendo mesmo aquela mulher, vendo aquela situação. Imagina que poder é esse que Uhum. você falou do seu Hélio, do seu Feliciano. Eu encontrei agora ali um indiano que veio e pediram 1.000 euros para ele, falando que iam dar papeladas e emprego para ele. Ele deu, tirou do bolso. Imagina, Jafé, pastor, deu US$ 1.000, a única coisa que ele tinha. Acabou de chegar da Índia, foi parar no meio da fazenda lá, colhendo.
Amora, sem receber nada, ficou lá por 6 meses, voltou para aqui, para cá, está aqui no abrigo. Uma outra família, um grupo de moldávios, que não falam nada de português nem inglês, foram numa colheita de melão, foram enganados por um fazendeiro lá, voltaram a pé, não sei quantos quilômetros até Lisboa, estão aqui dormindo também nesse abrigo. Caramba. Tem um da Uganda, tem um outro que veio a pé de Roma, fazendo o caminho de Santiago da Compostela, de Roma. Ele saiu dia 1º de julho do ano passado. Caramba. Quantas histórias, não? E aí, Cara, sabe, e um outro rapaz, uma outra senhora, jogada, ela toda com problemas assim, foi jogada do quarto andar do lugar, e ela tem ali todos os rancores, de situações que ela não para de falar. É, histórias mil. E minha oração é de que a gente olhe para essas pessoas como Jesus está olhando e como ele olha para nós, porque às vezes a gente não acredita. Como verdade, nós somos congregação, nós somos uma galera, a gente às vezes esquece isso, da verdade, proximidade, da empatia de como nós somos únicos diante dos olhos do Pai, não é? verdade. Andrezão, cara, um abraço.